crianças do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então vejam lá, para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas crianças, vocês não esqueceram dos nossos combinados, né? Vocês já higienizaram as mãos e vocês já organizaram o ambiente que vocês vão estudar? Então um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo certinho aí, crianças? Tudo pronto? Então vamos começar a nossa aula. Mas para que a gente possa começar, vamos revisar o que nós vimos na aula passada. E para isso eu quero que vocês observem, né, os nossos próximos slides. Então vejam lá. Na aula anterior, aprendemos sobre os tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico no comércio e nos serviços. Nós lemos uma reportagem, né? Vimos algumas questões sobre essa reportagem. O uso de internet, televisão e celular no Brasil. Nós analisamos alguns dados, né, durante a aula sobre essa reportagem. Vimos que também na área rural cresceu o uso de internet e também vimos por que as pessoas usam, né? Para que finalidade as pessoas usam a internet. E também conversamos que boa parte da mão de obra foi substituída, né? Graduada por máquinas e robôs. E o desenvolvimento tecnológico e científico levou ao aumento tanto da produção das indústrias quanto das trocas comerciais. E a professora Fran, né, trouxe a imagem para vocês analisarem e também vimos e conversamos, né, sobre algumas profissões como a de datilógrafos, né, que não existe mais. Estão lembrados? Nós também conversamos que agora, né, nesse período de pandemia, nós estamos aprendendo de uma maneira diferente, né? Com a professora Fran aqui e as outras professoras nas videoaulas e os professores de vocês desenvolvendo outra atividade. Vocês estão lembrados que por causa da pandemia a gente não consegue estar juntos, né? E também a gente viu algumas atividades. E agora a professora Fran vai mostrar outras atividades, que é a minha atividade na TV. Então, se a sua atividade ainda não apareceu, pode ser que hoje ela apareça. Então, um tempinho aí para vocês curtirem e verem as atividades que vocês encaminharam.
Se a sua atividade não apareceu, não fique triste. Pode aparecer aí nas próximas aulas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre as transformações dos meios de transporte. Então, vou dar um tempinho aí para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Então, crianças, eu pergunto para vocês, quando a gente fala de meios de transporte, o que vem à nossa mente? O que a gente já aprendeu sobre meios de transporte? Muita coisa, né? E como a gente viu nas aulas passadas, o meio de transporte ele também está sofrendo mudanças, né? Tá se adaptando, tá tendo novas tecnologias, né? Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né? Aqui a gente tem a imagem de um ônibus e de um carro. Tudo certo? E aí, crianças, nós vamos começar a nossa aula fazendo a primeira atividade. Vejam do que se trata. Olha lá. A atividade 1. Qual é o meio de transporte que você e sua família costumam usar para se deslocar? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem essa questão e responderem.
Ok, crianças? Então vamos ver o que a professora Fran pensou como resposta para essa atividade. Vejam lá, será que o meio de transporte que vocês utilizam é a bicicleta? Ou será que é um automóvel? E quem vai a pé, faz uma caminhada? Ou será que você utiliza uma motocicleta? Ou um ônibus? Depende, né? A professora Fran, se for para um lugar próximo, né? Eu costumo fazer uma caminhada. Agora, se for um lugar longe, né? Geralmente a gente utiliza o carro ou o ônibus. Depende muito do lugar que a gente quer ir, né? Mas, crianças, eu tenho uma questão para vocês. Vejam lá. Algumas questões, na verdade, né? Você já imaginou uma bicicleta sem rodas? E um carro? Um avião. Vocês sabiam que o avião, né, tem rodas, sim. A roda é uma das invenções mais antigas e importantes da humanidade. Vejam que a professora Fran trouxe um pouco da história da roda. Olha lá. Segundo historiadores, ela foi inventada no ano de 3500 antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, onde viviam os sumérios. Eles precisavam transportar madeira, blocos de pedras e entre outras coisas. Vejam que a professora Fran trouxe o mapa, né, para vocês da Mesopotâmia. Olha lá que a professora vai circular, né, vai destacar. Esse mapa é da antiga Mesopotâmia. Continuando, então começaram a usar vários troncos de árvores que iam rolando e transportando o que era necessário. Mais tarde, aprimoraram a invenção cortando discos sólidos com furo no meio para rodar num eixo, a roda. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe, né? Da roda. Vocês conseguem imaginar isso? E continuando a nossa aula, olhem lá, há cerca de 200 anos, para percorrer longas distâncias, as pessoas iam a pé ou usavam carros puxados por animais como carroças.
Lembram que a professora Fran disse que hoje em dia nós não podemos mais utilizar os animais como meio de transporte, né? Mas antigamente era o que se tinha, né? Era o que as pessoas utilizavam. E continuando, vejam lá, ao longo do tempo as carroças foram sendo substituídas por veículos dos mais variados tipos, como os bondes, automóveis, ônibus, caminhões, trens e aviões. Vejam a imagem, né, que a professora Fran colocou para vocês observarem. E atualmente, todos esses meios transportam pessoas e mercadorias com rapidez e conforto. E olhem lá a evolução do automóvel. Vamos pensar como será que era o automóvel antigamente. Lembram que a professora Fran mostrou algumas imagens? Que a Carmen Lúcia mandou algumas imagens, algumas fotografias para a gente analisar? Vocês estão lembrados? Como será que era? Então vamos acompanhar e ver como se deu a evolução do automóvel. Então vejam lá, há 130 anos o alemão Karl Benz construiu um veículo considerado o precursor dos automóveis modernos. Ele instalou um motor movido a combustível na parte traseira de um triciclo. Desde então, o automóvel não parou mais de evoluir, tornando-se um dos meios de transporte mais utilizados no mundo. Populares ou de luxo, os automóveis alcançaram grande desenvolvimento tecnológico, desde a época de sua invenção até os dias atuais. Aqui na imagem, a professora Fran trouxe, né, o Karl Benz e seu assistente num veículo construído por ele em 1885. Vejam que interessante esse veículo, hein, crianças? Conseguiram localizar o motor? Eu nunca imaginei um veículo assim, só agora que eu vi essa imagem, né? Continuando, a gente tem aqui um automóvel em 1927. Vejam que já se passaram, né, quase 100 anos. E a gente vê aí algumas diferenças, né, crianças? E continuando, vocês sabiam que antes o motor precisava de uma manivela para ele funcionar, para dar a partida? Hoje em dia, o que a gente faz? A gente, né, vira a chave ou aperta um botãozinho, mas antigamente as pessoas tinham que girar a manivela como se fosse dar corda. Vamos dar uma olhadinha do que se trata isso? Olha lá, da manivela ao botão de partida. Antigamente, para dar a partida em um automóvel, isto é, para ligá-lo, era necessário ter força para girar uma manivela, que ficava ao lado de fora do veículo, até que o motor pegasse. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês do motorista girando a manivela para dar a partida. E continuando a nossa aula, crianças, atualmente o que a gente tem hoje? Basta girar uma chave ou apertar um botão dentro do carro. Isso é apenas um exemplo de que mostra a modernização tecnológica pela qual os automóveis vêm passando nos últimos anos. A presença de funções e componentes sofisticados nos automóveis mais modernos está ligada à incorporação de tecnologias de ponta. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, de um interior de automóvel, as diversas funções presentes nos automóveis por meio da tecnologia de ponta. Vocês conseguiram observar quantos botõezinhos, crianças? E o painel desse carro? Quanta tecnologia, hein? Vocês não acham? Muita coisa, né? E agora, crianças, nós vamos para mais uma atividade. Vejam do que se trata. Atividade 2. Os meios de transporte servem para transportar uma palavra e outra palavra. Então, vocês vão completar essa frase e aí a gente já volta para ver se vocês vão acertar.
Tudo certo, crianças? Então vamos ver se vocês acertaram? Então olha lá, os meios de transporte servem para transportar pessoas e mercadorias. Vou deixar um tempinho bem curto aí para vocês corrigirem se não foi isso que vocês colocaram. Ok, crianças, então vamos dar continuidade na nossa aula, observando o próximo slide. Olha lá do que se trata. As redes de transporte e vias de circulação servem para viabilizar o deslocamento de pessoas e mercadorias, né? Cargas em específico. Mas vejam que a professora Fran destacou a palavra viabilizar. Vejam que embaixo está o significado. Viabilizar é tornar possível, possibilitar e facilitar. Então nós temos, né, as vias de circulação que ajudam, né, que facilitam, que tornam possível as mercadorias e as pessoas estarem se locomovendo. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né, das vias de circulação. Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos para mais uma atividade. Atividade 3. Vejam do que se trata. O que você vê de diferente entre a foto mais antiga e a mais recente? E o que permanece igual? Então, vocês vão pensar lá o que tem de diferente e o que tem de igual entre as duas imagens, tá? Vejam que as duas imagens pertencem à BR-277. Um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa atividade.
Tudo bem, crianças? Então vejam o que a professora Fran trouxe como sugestão de resposta. Olha lá, na foto mais antiga, a estrada era de terra. Já na foto mais recente, a estrada era asfaltada. E tem placas de sinalização. A função das estradas permanece a mesma: levar pessoas e cargas para outras cidades. Eu vou deixar essa tela, para vocês complementarem aí a resposta de vocês. Crianças, ainda em relação às vias, olha o que a professora Fran trouxe para vocês. Com o avanço da tecnologia, as vias de circulação sofreram mudanças. Antigamente, muitas estradas eram de terra, estreitas e não havia sinalização. Bem diferente do que a gente tem hoje em dia, vocês não acham, crianças? E agora vamos ver se vocês estão com a memória fresca aí sobre a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer caça-palavra de você lembra. Vamos ver se vocês lembram quais eram algumas palavras, que a gente conversou e falou aqui na aula de hoje. Então, eu vou deixar aí um tempinho para vocês olharem as palavras e tentarem localizar no caça-palavras.
certinho aí, crianças? Vocês conseguiram localizar? Então vamos ver juntos se vocês acertaram. Então a nossa primeira palavra é técnicas. Onde será que ela está? Olha lá! E máquinas? Muito bem, vocês estão espertos. Tecnologias também está fácil. Olha lá se vocês acertaram. E avanço? Alguém conseguiu achar o avanço? Olha lá! Mudança. A mudança tem uma pegadinha. Vamos ver se vocês acertaram? Olha lá a mudança. E o tempo? O tempo também tá fácil, né? E agora, pessoas e mercadorias. Conseguiram localizar todas as crianças? Então vocês estão de parabéns! Ok, crianças, agora um desafio para vocês. Olhem do que se trata. Desenhe, use recortes ou escreva sobre a evolução do transporte até os dias de hoje. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem esse desafio. Vocês podem até começar a fazer ele agora, mas se não der tempo, não fiquem preocupados, depois vocês terminam com calma, tudo bem?
Tudo certo, crianças? Então, olhem lá, a nossa aula está chegando ao final. Que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as transformações dos meios de transporte. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!